Graça e paz, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã em Cristo Jesus. O Quiz Eclético tem uma novidade, um presente de Deus para você. Comprometido com a palavra de Deus, o Quiz Eclético vai estar trazendo todos os dias mensagens poderosas, mensagens transformadoras, onde homens e mulheres de Deus vão passar por aqui e Deus vai falar profundamente no teu coração. Eu quero convidar você a ser um cooperador deste ministério. Como eu posso fazer isso, pastor Luciano? Enviando essas mensagens para pessoas que você conhece e que sabe que estão precisando de uma palavra de Deus para as suas vidas. Então, todos os dias nós vamos colocar vídeos aqui para trazer palavras de Deus para você. Mas antes de ir para o nosso vídeo de hoje, eu quero pedir para você, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal Quiz Eclético, aciona o sininho, dá um like e ajuda o nosso canal a alcançar vidas através da palavra de Deus. Vamos para o vídeo de hoje. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, pastor. Graça e paz, muitos que estão me vendo. Acabei de ver assim os rostinhos novos. O Fernando, que estou comigo na faculdade, está por aí. Seja bem-vindo, Fernando, a esse ambiente de glória e de adoração. Aleluia, Jesus. Eu fiquei com a palavra, com essa responsabilidade de trazer hoje. E eu fiquei lembrando esses dias, né, que o Brasil é um país agrícola, né? E esse conflito da Rússia e Ucrânia tem atingido muito o nosso país devido aos fertilizantes, né? Porque a Rússia é um dos maiores fornecedores de fertilizantes para o Brasil. E aí eu fiquei meditando na palavra de Deus e lembrei da passagem, né, da parábola do semeador. E aí comecei a fazer uns paralelos e meditar sobre a parábola do semeador e queria compartilhar com a igreja nesta manhã. Amém. Então, o texto de hoje está em Mateus 13, 3, 9. Mateus 13, de 3 a 9. Mateus 13, do 3 ao 9, diz assim: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram base de 100 a 70 e a 30 grãos por um. Amém? Amém. Esse era o texto base para a gente discutir hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração, primeiramente, e eu vou compartilhar com a igreja, né? Aleluia. Então, assim, muitos sabem que para se ter uma boa colheita, se faz necessário alguns cuidados, como o solo, o tempo certo de plantar, a estação do ano, a água. São estratégias para que nós venhamos a ter uma plantação saudável e que nós possamos colher o fruto da nossa plantação. Se faz necessário fazer investimentos, né? Quando não se tem a terra, você precisa comprar a terra. Você precisa comprar também boas sementes, porque existe qualidade de sementes. Comprar os fertilizantes que hoje nós estamos tanto falando, né, com essa crise econômica mundial devido à guerra, né, que os fertilizantes vêm da Rússia. Então, olha só, Jesus era o próprio Deus e é o próprio Deus. Pregou para muitas pessoas. Algumas deram atenção às palavras de Jesus, mas a grande maioria não.
Verdade. E aí a gente na nossa célula, né? A gente fala assim, gente, a gente fala para tantas pessoas, muitas vêm e muitas não retornam mais. E aí a gente fala, poxa, o que está acontecendo? Que a gente fala daquilo que a gente tem de melhor. A gente fala de Jesus, a gente fala de coisas boas. E algumas pessoas não voltam, não têm interesse de aprender desse Deus tão maravilhoso que transforma as nossas vidas. Né? E aí eu comecei a meditar. E aí eu me fiz essa pergunta, por que as pessoas, às vezes, falamos tanto de Jesus e a grande maioria não tem interesse de ouvir? E a resposta veio do Espírito Santo. Oh, glória. Sabem? Porque muitos ouvem, né? Aí eu quero falar para você. Deus, Jesus era o próprio Deus e falava, e mesmo assim muitos não davam atenção. Então não ache que as coisas são pessoais suas, não ache que é você que não sabe pregar, não sabe que é você que não sabe falar. Porque a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é que nos capacita. Às vezes nós achamos que não estamos falando da melhor forma, mas o Espírito Santo que age no poder sobrenatural e invisível, né, como a gente lê no livro do Subirá, ele faz as coisas acontecerem, ele vai adubando o coração e o terreno das pessoas que ouvem. Olha só o que Jesus falou nessa mesma parábola no versículo 14 e 15. Prestem atenção. Palavras de Jesus falando sobre profecias de Isaías. Vocês ouvirão a palavra de Deus, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente do povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria. Meu Deus. Então, Deus está falando de uma totalidade do povo. E eu fui ministrada que as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus porque são adubadas, adubam o coração com adubos impróprios, errados e insuficientes. Foram os 3 adjetivos que Deus colocou no meu coração. Os fertilizantes impróprios, errados e insuficientes para adubar o nosso coração, não permitindo que a palavra do Senhor fique guardada e traga ministração ao nosso coração. A população está adubando o seu coração com ambições pessoais, nos afastando dos propósitos de Deus. Verdade. A população está adubando o seu coração com distrações exageradas. Quantas séries que não produzem nenhuma edificação, quanto tempo gasta em Instagram, quantas distrações exageradas. Exageradas. Adubando o seu coração com baladas, com vícios. Adubam o seu coração com ensinamentos de doutrinas falsas. Misericórdia, Jesus. Adubam o seu coração com culturas deste mundo. Então, todo esse adubo, que são impróprios, errados e insuficientes, faz com que nada da palavra de Deus fique guardado no nosso coração. Porque o nosso terreno não está bem fertilizado, não estamos utilizando das coisas certas para que haja um entendimento da palavra de Deus. Então, gastam muita energia e tempo com coisas que não edificam. Esses fertilizantes são impróprios, errados e insuficientes. Os impróprios, olha só, comportamentos que não agradam a Deus, como fofocas, trapaças, intrigas, traições, amargura, vingança, fertilizantes errados, falta de perdão, decisões erradas, rebeldia, arrogância, muito trabalho exagerado, que às vezes, nós não vamos para a igreja, nós não temos tempo para Deus porque a gente trabalha demais. Isso também é errado. Verdade.
A sociedade está encharcada de sentimentos e atitudes que não edificam, né? Por isso que muitas das nossas sementes, quando semeadas, elas morrem. A gente tenta, a gente tem estratégia, a gente fala, a gente chama o vizinho, a gente chama o amigo, a gente chama o colega de faculdade, a gente chama tantas pessoas. Nós semeamos, mas às vezes as sementes não encontram o terreno fértil porque os fertilizantes são impróprios, errados e insuficientes. Insuficientes, eu quero falar agora sobre eles. Muitas pessoas até são simpatizantes do Evangelho, mas não buscam mergulhar no mais profundo do Senhor. São os evangélicos que vão apenas aos domingos, apenas numa festividade, de um dia de Natal, um dia das mães. E aí acreditam no Senhor e falam assim, não, no meu coração eu creio. Mas não se faz necessário. A terra nunca está pronta sozinha. Você precisa adubar, você precisa mexer, você precisa limpar. É verdade. Olha só. Mas, Fabiana, o texto, ele não fala de fertilizantes. Que ideia é essa? De que loucura é essa que você está inventando moda aí para a palavra de Deus? O texto fala de terreno. E é verdade. O texto fala de terreno próprio para que as sementes sejam plantadas e possam crescer. É verdade. Mas olha só o texto que eu fui ministrada em 2 Timóteo 4, 2, 5. 2 Timóteo 4, 2, 5. Eu vou ler assim. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, pois vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem. Meu Deus. O que eu fui ministrada com isso? Vocês precisam pregar em terreno fértil ou não. Pregue em tempo e em fora de tempo. Porque em breve Jesus está voltando. E dessa forma, o sobrenatural do Senhor vai usar aquilo que era impróprio, aquilo que era infértil e vai transformar de forma sobrenatural. Isso mostra o como nós somos humanos e o como o nosso Deus é o Deus de milagres, que faz coisas que a gente não imagina. E isso é o que está o poder de Deus, né? Invista em terrenos arenosos, terrenos espinhentos, pedregosos. Invistam em terrenos, invistam em vida. Compre literaturas que edificam e presenteie um terreno, um vizinho, um amigo. Compre uma Bíblia e presenteie. Invista seu tempo de amizade. Vamos tomar um cafezinho lá em casa, eu posso orar por você. Vamos sair hoje. Invista tempo de comunhão em terrenos que, ainda que sejam inférteis, você vai torná-los férteis. Ô, glória! Então, você tem um instrumento poderoso disponível em suas mãos, que são as células. As células, lá você vai poder fertilizar e trabalhar o coração de todos esses terrenos que você acha que é impróprio, que é infértil, que não tem água, que é muito pedregoso. Enfim, a célula é um ambiente onde você pode ministrar com os seus próprios fertilizantes. Fabiana, outra heresia? Não. Os nossos testemunhos próprios, os nossos paralelos. É tão natural a gente na célula dar exemplos que aconteceu na nossa vida, exemplos que a gente tem aprendido no dia a dia. Na célula é um lugar ideal para que a gente possa estar fertilizando os corações de todos os terrenos que a gente consegue visualizar. Fertilizará os corações com seus testemunhos de fé e de esperança. Fertilizará os corações com orações poderosas e louvores. Todos esses fertilizantes vai tratando o seu coração.
tirando a cultura que é desse mundo e trazendo a cultura do céu. Oh, glória a Jesus. Aí sim, olha aqui, vamos voltar lá para o texto de Mateus 13. No versículo 8, olha o que diz o versículo 8, olha que coisa linda. Mas as sementes que caírem em terra boa produzirá base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Oh, glória. Se faz necessário fertilizarmos, se faz necessário tratar a terra, se faz necessário limpar o território. E aí sim, nós vamos conseguir semear as sementes e elas vão crescer, vão florescer e vão trazer frutos, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Aleluia. Então, prepare o terreno, fertilize os corações, limpe a terra das impurezas da alma, que a sua colheita possa multiplicar as sementeiras. Amém, Jesus. Então, com a sua dose de investimento, cuidado e fertilizações, as sementes encontrarão um coração preparado. E aquilo que era tão difícil de entender, que às vezes a gente não entende nada da palavra, como um virar de chave, através do Espírito Santo, Eu creio. trará luz para o seu coração. Eu creio. Aleluia, Jesus. Então, tinha uma canção do Israel Salazar que eu achava que era essa que eu queria que o senhor tocasse no finalzinho da mensagem. Eu vou ver se eu consigo colocar. Que diz assim: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Glória a Jesus. Aleluia. Linda demais. Eu conheci É Ana. uma canção linda, que diz que Jesus é o nosso fundamento, Jesus é o nosso alicerce. É verdade. Mas já para concluir, que eu estou no tempo bom, algo muito importante nos ajuda a manter uma árvore saudável e frutífera. E sabe o que é? Congregar. Eita. Congregar. Eu separei um texto de Hebreus que diz assim, ó, Hebreus 10. 10:25. Ai, Jonathan, 10:25. exato, deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Diz assim, ó: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, anime-os uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Eu tinha separado. Cadê minha Bíblia pequenininha? Bom, eu tinha separado o mesmo texto em uma outra versão, achei. Diz assim, eu vou ler novamente. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes façam admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Era essa versão que eu queria ler, porque admoestar é dizer aconselhar, é dizer corrigir, é atrair, é dizer, olha, não deixa de congregar não, porque é lá nesse território em que sua planta vai crescer saudável, Oh, em que o seu glória. coração vai ser fertilizado todos os dias, porque a plantação ela é feita, mas ela precisa de cuidados sempre. E nós temos uma comunidade, a comunidade Betânia, a comunidade evangélica Betânia, que está ali, que é um território que está pronto para fertilizar o seu coração com um ambiente saudável, com um ambiente de glória, com amizades que te faz aproximar de Deus. Quantas amizades nos atraem para coisas ruins, Eita. né? Mal conduta. Né? Lá na nossa comunidade você vai encontrar um território onde você possa exercitar a palavra de Deus com ousadia, experimentar, né? Lá na comunidade Betânia você vai fortalecer a sua fé.
porque lá é terreno fértil. Oh, aleluia. Então, nós estamos localizados ali no Joaquim Leão e se faz necessário sim congregar. Jesus nunca deixou de congregar, ainda que ele pregasse nas ruas, nas praças, nos rios, nos barcos, né? Ele nunca deixou de ir ao lugar de adoração. E a gente tem um versículo bem conhecido das pessoas, né? Quando Jesus entrou no templo, chicoteando, tirando tudo, dizendo: vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de Covil de coisas ladrões. um covil de ladrões, e aqui é casa de oração. É. Então ele deixou essa mensagem para a gente, que nós nunca deixemos de congregar. Ainda que hoje nós tenhamos tanta tecnologia, né, de assistir os vídeos pela internet, por celular, mas não deixe de congregar em um ambiente de Poderoso. glória e adoração. Poderoso. E só para finalizar, um versículo que eu gosto muito, que está lá em Provérbios 3:9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Sabe o que é isso? É você cuidar do reino de Deus com aquilo que você tem de melhor, com os seus dons, com aquilo que Deus te presenteou. Se você tem dom de oração, ore muito. Se você tem dom da palavra, palavreie muito. Se você tem dom de hospedar, hospede muito. Se você tem dom no ministério de Libras, invista em Libras. Se você tem dom no ministério de louvor, invista no louvor. Então faça isso de todo o seu coração. Aleluia. E aí a prosperidade do Senhor vem sobre a sua vida. Prosperidade em todos os sentidos. E essa era a mensagem que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que tenha caído em terreno fértil e que essas sementes possam crescer e multiplicar em 50, em 10, em 30, em 100 por um. Em Em nome de Jesus.